Você é do tipo de pessoa que se abala pelo que as pessoas falam ou fazem para você? Então, dependendo do que a pessoa fala, cria-se um abalo emocional em você, ou dependendo do que a pessoa faz, você se sente magoado, você fica triste, muitas vezes você fica mal-humorado, você fica estressado, baseado em um comportamento de outra pessoa, talvez seu marido, sua esposa, as pessoas que trabalham com você. Você julga, que você dá muita importância emocional ao que as pessoas fazem ou falam. Bem, esse normalmente é o padrão da grande maioria das pessoas. No geral, a gente se ofende muito e a gente se fere, nós nos permitimos ficar feridos a partir do que as outras pessoas falam e fazem. Então, se, por exemplo, uma pessoa comete uma injustiça contra você, naturalmente existe uma tendência para que você fique muito se sentindo totalmente injustiçado, talvez você não queira mais conversar com aquela pessoa, você fica aí remoendo aquilo por dias, por semanas, baseado naquela injustiça. Se alguém te ofende, se alguém fala algo que você julga que você não é aquilo ali, então se alguém xinga você, se alguém fala algo indevido em relação ao seu caráter, à sua personalidade, logo você fica ofendido também e aquilo te machuca muito. Então, esse é o padrão. Via de regra é assim que nós agimos. Via de regra é assim que nós nos comportamos. É bem provável que com você também é dessa maneira. É importante que você entenda duas coisas. A primeira é o porquê que isso acontece. Por que nós nos ofendemos a partir do comportamento ou da fala de outras pessoas? Porque se você for parar para pensar, não parece ser muito racional isso. Se você for olhar do ponto de vista racional, por que a fala ou comportamento de outra pessoa tem a capacidade de criar feridas emocionais em nós? Se você for olhar do ponto de vista racional, isso não faz sentido, mas é o que acontece. É assim que nós fazemos, nós ficamos feridos, abalados, muitas vezes transtornados pela conduta alheia. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é o porquê que isso acontece. E a segunda coisa é como que nós podemos nos libertar desse padrão. Porque do contrário, você vai viver uma vida de 70, 80, 100 anos e você vai estar constantemente sendo ferido por outras pessoas. E se você for levar em consideração que nós vivemos numa época da humanidade em que o ser humano ele não tem pensado muito para falar, as pessoas elas ofendem com muita facilidade, as pessoas querem defender os seus direitos mesmo, e principalmente se de alguma maneira elas se sentem ameaçadas, elas ofendem e atacam com o objetivo de se defender com grande facilidade. Então somos eu contra você, esse virou o mundo. Então é eu contra você, eu preciso me defender, eu preciso defender meus filhos, eu preciso defender minha família, e se para defender meus filhos, minha família for necessário atacar você, eu vou fazer isso com maior naturalidade. Esse é o padrão que se vê hoje. Então, já que existe um padrão das pessoas em atacar com facilidade, em ofender, em ferir, se você não criar um escudo contra isso, você vai passar a vida sendo abalado emocionalmente, sendo ofendido e sendo machucado por outras pessoas. Então você vai ser uma pessoa que vai viver ferida emocionalmente a partir do comportamento das pessoas. E olha só, muitas dessas pessoas são pessoas próximas a você. Talvez o seu marido, a sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, companheiros de trabalho. Porque, via de regra, são essas pessoas que criam esse tipo de transtorno na nossa vida. Raramente são pessoas que fogem do nosso círculo de amizade, porque as pessoas que fogem do nosso círculo de convivência, em geral, nós pouco nos relacionamos com elas. Eventualmente, a gente se relaciona com pessoas que estão fora do nosso círculo, mas no cotidiano, no dia a dia, é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com o filho, é com a esposa, é com o marido, é com o gerente, é com
é com o funcionário, é com o colega de trabalho, é com o cliente, é com o fornecedor. São essas pessoas que compõem a nossa rede de relacionamentos que tende a criar esse tipo de abalo emocional em nós. Então, criar uma proteção contra isso irá fazer com que você tenha capacidade de lidar com essas pessoas, e independente do que eles digam e façam, você não vai mais se abalar emocionalmente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o porquê. Por que que nós nos ferimos? Por que que nós nos permitimos nos abalar emocionalmente a partir da fala ou da ação de outra pessoa? Bem, quando nós nascemos, nós estamos o mais próximo possível da nossa verdadeira essência. Um bebê, por exemplo, um bebê quando ele nasce, ele está o mais próximo possível da sua essência. Esse bebê, ele não tem identificações, ou seja, ele não tem conceitos sobre ele mesmo. Então ele não se acha inteligente, ele não se acha burro, ele não se acha organizado, ele não se acha proativo ou desorganizado, ele não se acha disciplinado, rico, pobre, gordo, magro. Todos esses rótulos que nós adultos temos sobre nós mesmos, um bebê não tem. Por quê? Porque o bebê ainda não adquiriu esses conceitos sobre si mesmo. Então ele está vivendo o mais pleno possível da sua essência. Então ele não se ofende. Um bebê não se ofende. Você pode falar o que você quiser para ele. Você pode chamar ele de feio, de gordo, de burro. Ele não vai se ofender. Por quê? Porque ele não compreende esses conceitos ainda. Só que à medida que um bebê vai avançando em idade, que ele vai entrando aí na casa dos 2 anos, 3 anos, que ele vai compreendendo a linguagem, e ele também vai compreendendo os conceitos, ele começa a incorporar esses conceitos na sua própria autoimagem, ou na sua personalidade. Então, logo, uma criança já ali com 2, 3, 4 anos de idade, ela já tem vários conceitos sobre si mesma, se ela é inteligente ou se ela não é, se ela é amada ou se ela não é, se ela é gorda, se ela é nariguda, se ela é feia, se ela é inteligente, se ela... Então, todos esses conceitos que nós vamos adquirindo sobre nós mesmos, à medida que nós vamos tendo experiências na vida, vão formando a nossa autoimagem ou a nossa identidade. É o que os orientais chamam de ego, ou também a psicologia chamam de ego. E que para todos os efeitos nós vamos chamar aqui de ego ou de identidade, que é aquilo, é o conjunto de conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Então todos nós, se você já é um adulto, um adolescente, ou se você já tem uma certa idade, você já desenvolveu essa identidade ou essa autoimagem sobre si mesmo, que é um conjunto de rótulos ou de conceitos que você acredita sobre você. Você acredita várias coisas sobre você, sobre quem você é. E todos esses conceitos, eles formam a nossa identidade. Essa identidade, uma vez que ela está formada, nós passamos a viver dessa identidade. Ou seja, em outras palavras, nós acreditamos que nós somos esse conjunto de rótulos ou esse conjunto de conceitos que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, por isso que nós usamos expressões como eu sou advogado, eu sou mecânico, eu sou disciplinado, eu sou inteligente, eu sou pontual, eu sou bagunceiro, eu sou desordeiro. Essa ideia do eu sou nada mais é do que pegamos as nossas características, aqueles rótulos que nós fomos incorporando à nossa identidade à medida que nós fomos tendo experiências na vida, e nós criamos um eu à parte daquilo que nós verdadeiramente somos. Porque, em essência, nós não somos essas características. Porque, por exemplo, se uma pessoa fala assim, eu sou médico, então ela está dizendo que ela é médico. Mas se amanhã ou depois ela deixa de exercer essa profissão e ela deixa de ser médico, ela deixa de ser alguém? Não, ela apenas pode ser que ela agora está exercendo uma outra profissão. Então ela não é a profissão que ela exerce. Assim como ela também não é os aspectos da aparência dela, ela não é os aspectos de personalidade dela e assim por diante. Então, em essência, como aquele bebê citado aqui no início do vídeo,
Em essência, nós somos um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e não somos esse conjunto de rótulos e conceitos que nós acreditamos ser à medida que a gente vai incorporando eles na nossa identidade. Só que quando nós vamos tendo essas experiências e a gente vai adquirindo esse mundo de conceitos sobre nós, o que em geral nós fazemos? Nós criamos um eu à parte daquilo que nós verdadeiramente somos. Então nós passamos a viver desse bonequinho de conceitos. É como se nós criássemos um bonequinho de conceitos, que é o ego, que é a identidade, a nossa autoimagem, e nós passamos a acreditar que nós somos isso. E por que isso é de extrema importância? Porque uma vez que nós passamos a acreditar que nós somos isso, várias das características desse eu conceitual, que é um eu criado a partir de vários conceitos, elas são negativas. Então, muitas vezes nós achamos que nós não somos inteligentes, ou que nós não somos atraentes, talvez nós não somos tão competentes, não somos organizados, ou nós somos pobres. Então, à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai adquirindo muitas características, que muitas delas são negativas, e nós criamos uma autoimagem ou uma identidade fragilizada, totalmente frágil e insegura. E nós passamos a viver dessa identidade insegura. Então, se nós vivemos a partir de uma identidade insegura, o plano de fundo da nossa vida passa a ser o medo. Porque a gente passa parte da nossa vida tentando provar para tudo e para todos que nós não somos essa pessoa frágil, insegura que nós sentimos e acreditamos sobre nós mesmos. Então, por isso que existe tanta disputa na sociedade. Porque as pessoas elas estão o tempo todo tentando provar o seu valor diante da sociedade. E para avaliar se não é assim com você. Se você não vez por outra, você não está tendo atitudes, porque você precisa da aprovação das outras pessoas. Seja postando toda hora as coisas que você faz. Então você viaja, você posta, você faz alguma coisa interessante, você posta. Você fala das suas realizações. Talvez você adquirir um estilo de vida que muitas vezes está acima do seu patamar financeiro, para você mostrar que você talvez é uma pessoa bem-sucedida diante da sociedade. E não se ofenda com as minhas palavras, porque esse é o padrão. E eu espero que com você seja diferente, mas a grande maioria das pessoas vivem assim. Elas vivem tentando defender uma imagem com o objetivo de ser aceito na sociedade, de ser aceito pelas pessoas, de conquistar o seu lugar ao sol. Então nós fazemos isso, essa é a nossa tendência. Por quê? Porque vivemos a partir de um eu conceitual, cheio de conceitos, baseado na insegurança, e portanto vivemos a partir do medo, e passamos grande parte da nossa vida e gastando grande parte da nossa energia tentando provar para as pessoas que nós somos alguém, que nós somos competentes, que as pessoas podem acreditar em nós, que as pessoas precisam enxergar o nosso valor. É assim que nós vivemos. O ser humano vive a partir da sua autoimagem, da sua identidade, do ego. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Que nada pode te ferir, que nenhuma pessoa pode te ferir, que você pode criar um escudo para que as pessoas não te firam mais. É importante você entender esse conceito aqui da identidade, da autoimagem, porque toda vez que alguém fala ou faz algo que você julga que é contra você, o que está sendo ameaçado é essa autoimagem aqui. Essa autoimagem, essa identidade fragilizada, que tem como plano de fundo o medo e a insegurança, ela está o tempo todo à beira do abismo. Ela está o tempo todo sofrendo ameaças do ambiente externo. Então, quando uma pessoa fala alguma calúnia contra você, a sua autoimagem, que é fragilizada, é ela que está em xeque. É ela que está sendo ameaçada. É esse ego fragilizado que está sendo colocado à prova. Então, por isso que nós nos ofendemos. Por quê? Porque como nós somos inseguros,
e nós defendemos a todo custo a nossa reputação, nosso ego, a nossa autoimagem. Toda vez que alguém fala algo contra isso, isso nos machuca, isso nos fere, isso nos cria abalo emocional. Então, compreender isso te dá uma grande liberdade. Sabe qual é a liberdade? De você se libertar dessa escravidão do ego. Porque se você não é esse conjunto de conceitos sobre você, isso são apenas características que você tem, mas não define quem você é, a opinião das outras pessoas passa a ter pouco ou quase nenhum valor. Porque você passa a compreender que o que a pessoa pensa ou fala sobre você é apenas a opinião dela, e não define quem você é. E tão pouco pode ditar as regras do que está acontecendo dentro de você. Então, quando eu compreendi isso, eu entendi que toda vez que alguém falava alguma coisa que eu me feria, era o meu ego que estava sendo, que estava se sentindo ameaçado. E quando eu compreendi que eu não sou o meu ego, tampouco as características que eu penso sobre mim, e que isso foi só uma criação da minha mente à medida que eu fui tendo experiências na vida, eu compreendi que eu não preciso mais me ofender a partir do comportamento, da fala, das injustiças, das inconsequências de outras pessoas. Porque o que as pessoas pensam de você não define quem você é. Compreenda que toda vez que uma pessoa ela te calunia, que ela comete uma mentira, ela fala uma mentira contra você, ela comete uma injustiça contra você, todo esse desconforto que começa a gerar, todo esse agito de emoções, de estresse, de raiva, de angústia, de ansiedade, de medo que gera dentro de você, é o seu ego fragilizado, essa autoimagem, esse eu conceitual frágil que está sendo colocado à prova. Só que você não é isso. Isso são apenas algumas características sobre você. Em essência, você é um ser humano criado à imagem e semelhança do Altíssimo e que já é um ser humano de grande valor aos olhos de Deus antes mesmo de você ter todo esse conjunto de características. Então, quando você compreende isso, você compreende que você não é esse conjunto de rótulos e conceitos que você pensa sobre você, e toda vez que alguém faz alguma coisa contra você ou te ofende, o que está criando todo esse agito é essa autoimagem que está sendo ameaçada. Então, ter consciência disso te liberta no sentido de que agora o que a outra pessoa diz ou fala não tem mais efeito sobre você. Por que você vai escolher ficar ofendido? Porque quando você agora tem consciência que o que está sendo colocado à prova é essa autoimagem fragilizada que nós criamos a respeito de nós mesmos. Então, compreender isso te dá liberdade. Toda vez que uma pessoa falar algo contra você, te xingar, te caluniar, inventar alguma história falsa contra você, falar qualquer coisa indevida, você não se abalar mais. Por quê? Porque é só a opinião da pessoa, isso não te define. Compreenda que toda dor emocional criada a partir da fala ou do comportamento de outra pessoa só acontece porque você permite. Você dá permissão, assim como eu também dava permissão, para que outras pessoas pudessem definir o que acontece dentro de mim. E para pensar se isso não é uma das maiores escravidões. Outra pessoa definiu o que está acontecendo dentro de você. Ao mesmo tempo, é uma grande liberdade quando você não permite mais que isso aconteça. Da mesma forma que é uma escravidão outra pessoa definir o que acontece dentro de você, é um grande ato de liberdade você não permitir mais que outra pessoa defina o que acontece dentro de você. Isso só depende de você. E depende do quê? De compreendermos que você não é essa autoimagem que é baseado na insegurança, no medo, em várias características negativas, e que está o tempo todo querendo provar para tudo e para todos o seu valor. Como ser humano, você já tem um valor intrínseco em você, por ser criado à imagem e semelhança de Deus.
E compreender isso te dá liberdade para não permitir mais que outras pessoas criem feridas emocionais em você. E você passa a ter liberdade de viver a sua vida sem ficar mais se abalando a partir do comportamento dos outros. Você compreende como isso é uma virada de chave completa? E aí você se liberta desse sofrimento criado, esse sofrimento psicológico criado pelo comportamento alheio. E isso depende de uma decisão, de você começar a partir de agora, exercer essa liberdade. Exercer essa possibilidade de não permitir mais que outra pessoa te ofenda. Isso é um treino. Você não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, mas você começa a treinar isso. Você vai treinando até que chega num momento que, independente do que as pessoas falem ou façam, o seu bem-estar, a sua paz de espírito estará preservada. E aí, o que as pessoas fazem e falam não definem mais quem você é, porque você sabe quem você é. O meu nome é Vitor Sevioli. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal para que você continue recebendo esse material. Nós nos vemos no próximo vídeo.